Oi, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre sorologia. Bom, gente, a sorologia é um exame de alguns fluidos, entre eles sangue, por exemplo, mas pode ser fezes, pode ser urina, pode ser secreções, que é muito usado na medicina veterinária e na medicina também para identificação de várias doenças. Na verdade, a sorologia ela pode identificar os antígenos, que é o agente mesmo da doença, ou os anticorpos, geralmente IgG e IgM. Você tem vários tipos de sorologia que você pode fazer, IFE, às vezes você ouve ELISA, tem vários tipos. Mas você tem uma sorologia qualitativa que fala se você está diante de um positivo ou negativo para aquela doença. E você tem a quantitativa, que ela vai dizer qual é o título de anticorpos que existem para aquela doença. Bom, tirando essa confusão toda, para que serve de fato? Então, são duas funções, na verdade. Você pode fazer uma sorologia para identificar se aquele animal tem anticorpo contra aquela doença e muitas vezes saber se a vacina que foi feita naquele animal foi eficaz. Então, por exemplo, a gente faz muita sorologia de raiva, é uma sorologia que vai dar um título que tem que ser acima de 0,5. Ela é necessária para quem viaja para fora do Brasil. Então, se você for para a Europa, para os Estados Unidos, é exigido essa sorologia para saber se o seu animal foi realmente vacinado, e aí ele tem que ter um título acima de 0,5. Animais, por exemplo, que já tiveram reações alérgicas à vacina, mas você quer saber se ele está protegido, você pode fazer uma sorologia para ver se ele tem anticorpos contra sinomose, parvo, hepatite, e aí você não precisaria vaciná-lo novamente. É muito importante também saber, a gente usa bastante a sorologia para as doenças do carrapato, por exemplo. E aí você vai saber se o seu animal tem anticorpos contra a Ehrlichia ou contra a Babesia, por exemplo. E essas doenças, nesses casos, às vezes criam uma certa confusão, né? Então, se eu tenho anticorpo, então tá tudo certo, eu não tenho a doença. Não é bem assim, gente. Primeiro depende, né? Se você tem existem dois tipos de imunoglobulinas que a gente mede, né? IgG e IgM. A primeira que se forma no organismo é a IgM. Então, se você tiver IgM positivo por uma doença, significa que você tem a doença. Se você tiver IgG positivo por essa doença, não obrigatoriamente. Você pode ter ficado com essa memória imunológica contra aquela doença. Então, é importante que o veterinário avalie esses resultados junto com a clínica e o histórico do animal e as demais alterações para decidir se esse animal deve ser tratado ou não para essas determinadas doenças. Isso acontece muito, essa confusão, nas doenças de carrapato, né? Então, às vezes, o veterinário pede uma titulação para a Ehrlichia, por exemplo, e dá um título muito alto. Então, então ótimo, meu cachorro está imune. Não, o seu cachorro precisa ser tratado se ele tiver uma titulação muito alta para Ehrlichia. No caso da Babesia, nem sempre. Às vezes a gente acompanha junto com os sintomas desse animal. No caso, por exemplo, de FIV, FeLV, é muito importante fazer essa sorologia e esses testes rápidos, principalmente se você vai introduzir um gato novo na sua casa. Se você já tem outros gatos, é muito importante fazer esse teste sorológico de FIV e FeLV. É a mesma coisa, por exemplo, se existe uma suspeita de sinomose. É importante um teste rápido sorológico para sinomose, para você descartar e não colocar esse animal em contato com outros. Então, as sorologias são inúmeras. Pode fazer para raiva, para leptospirose, para parvovirose, para giardia, para sinomose, enfim, para Ehrlichia, como eu já falei, para Babesia, para leishmaniose, que é uma doença muito séria. Então, é muito importante. Muitos exames são feitos com coleta de sangue, é um exame simples, mas é um exame que ajuda bastante no diagnóstico dessas doenças, porque muitas vezes os animais são assintomáticos. Então, por exemplo, no caso de giardia, você pode não ter nenhum sintoma
E aí o exame, que é uma sorologia, também vai dar positivo e vai mostrar que o animal está com giardia e deve ser tratado, apesar de não ter sintoma. Então, se o seu veterinário pedir sorologia, é bom fazer, porque ele está desconfiando de alguma doença e esses exames vão ajudá-lo a confirmar. É meio confuso isso, gente, mas espero ter esclarecido as dúvidas e qualquer coisa pode perguntar que eu respondo. Ative o meu sininho e se inscreva no meu canal.